Fala galera, beleza? Vitor Jesus aqui de novo e dessa vez voltamos com os nossos vídeos mais curtos, tiro rápido, assuntos específicos e especificamente nesse vídeo nós começamos uma série onde eu vou abordar vários efeitos para que você conhecer, para você entender como funciona e especialmente hoje eu vou falar sobre o Hybrid Reverb do Ableton Live 11, que é a nova versão do Ableton Live que será disponibilizada para o público geral no próximo dia 23. Mas, se você já tem o Live original, você já consegue entrar no Ableton Center Code, fazer o seu cadastro e baixar a versão beta para você já poder testar e sentir o som que essa belezinha faz pra gente. Vamos lá? Bom, talvez a primeira pergunta que você esteja se fazendo é: o que é o Hybrid Reverb do Ableton Live 11? Bom, ele é um reverb híbrido, certo? Ele possui duas tecnologias, um reverb por convolução e um reverb por algoritmo. O reverb de algoritmo ele é feito através de programação computacional. Então, códigos de programação são feitos, como qualquer software programa. Esse reverb, então, ele é desenvolvido através desses códigos para emular artificialmente ambiências de sala. O som, o resultado é 100% sintético, artificial. Esse tipo de reverb de algoritmo é o que a gente mais encontra nos plugins de reverb que a gente tem por aí. Por outro lado, o reverb de convolução, ele trabalha com o que eles chamam de IR, Impulse Response, respostas de impulso, que nada mais são do que gravações feitas em salas, transformadas em um arquivo WAV ou AIF, e essa ambiência que ficou gravada, ela pode ser usada como um reverb nas suas produções. Então você consegue recriar um reverb 100% realista de qualquer sala que você quiser, A tecnologia, então, ela é chamada de Sample Based, baseada em sample. Um grande benefício prático do reverb de convolução, a galera que trabalha com cinema, gravação, mixagem de diálogos, novela, enfim, eles se beneficiam muito disso, porque às vezes muda de locação, muda de microfone, o som muda. E às vezes você grava ali o mesmo diálogo, só que parece que foram gravados, e muitas vezes, de fato, eles são gravados em salas diferentes e depois juntados isso numa única cena. Então, para você criar uma unidade sonora, a sensação de que tudo foi gravado no mesmo lugar, você pode capturar o impulse response, a resposta de impulso de uma ambiência, de uma sala específica, e aplicar essa mesma resposta em vários microfones, em vários áudios, para dar essa sensação de unidade, e a galera usa muito esse recurso. O que a Ableton fez no Ableton Live 11? Pegou essa tecnologia e juntou com o reverb de algoritmo, criando um reverb híbrido, que é o Hybrid Reverb, que eu vou mostrar para vocês agora. A Ableton mudou o Live em alguns aspectos aqui no nosso navegador. A gente já consegue observar que na parte de efeitos de áudio, tudo agora foi colocado em uma pasta de categoria. Então os moduladores na pasta de moduladores, os equalizadores e filtros na pasta de equalizadores e filtros, os reverbs e ressonadores aqui. Então nós temos aqui o nosso queridão Hybrid Reverb do Ableton Live. Essa é a carinha dele, Você já consegue perceber que aqui do lado esquerdo nós temos o reverb de convolução, do lado direito o reverb de algoritmo, Entre eles nós temos aqui um chaveador de sinal que muda o fluxo de sinal do sinal que entra no reverb e como ele se comporta em relação ao reverb de convolução e ao reverb híbrido. Quando a gente trabalha com eles em série, primeiro ele passa pelo reverb de convolução e o resultado do reverb de convolução é então processado pelo reverb de algoritmo. Você também pode trabalhar com ambos paralelos, aí o sinal de input ele é duplicado, eu tenho um sinal enviado para o reverb de convolução, um sinal enviado para o reverb de algoritmo e no final esses dois sinais se somam lá na frente. Eu ainda tenho um controle de blend, de mistura, que eu consigo aqui ou deixar ele só trabalhando com o reverb de convolução, ou só com o reverb de algoritmo, ou eu posso simplesmente escolher trabalhar aqui só com algoritmo ou só com convolução. Nós temos aqui do nosso lado direito alguns controles que são fáceis de se entender o que eles fazem. Nós temos aqui o Dry Wet, que ele é responsável por dosar a quantidade de efeitos em relação ao sinal original.
Então, por exemplo, quando ele está em 50%, eu tenho 50% de sinal só de reverb, e os outros 50% de sinal são som original, sem nenhum tipo de processamento. Então nós temos 50 de cada um tocando ao mesmo tempo. Vamos ouvir o resultado aqui, você já conhece isso. Tá? Um outro controle que nós temos aqui é um controle de estéreo. A maioria das unidades de reverb, elas já são estéreo, já geram um resultado estéreo, né? Mas esse controle me permite deixar o sinal totalmente mono. Ou ampliar ainda mais a sensação de um panorama expandido. Importando uma funcionalidade do Utility do Ableton Live, nós temos aqui um botão de Mono Bass. Então ele pega todas as frequências abaixo de 180 Hz e as torna mono. É muito útil, principalmente numa ferramenta que trabalha muito com o estéreo do som, o que não vai prejudicar de forma alguma a relação do estéreo, né, dentro de toda a mix. A gente não vai ter nenhum problema dessa natureza por conta dessa funcionalidade. O modo Vintage eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Já vindo aqui para o nosso lado esquerdo, nós temos aqui um controle de send. Esse send, na verdade, é um controle de volume da entrada de input, do som que entra dentro do reverb. Então se liga só. É importante entender, você percebeu que quando eu baixei o volume não baixou o som geral, né, da bateria, porque ele afeta somente o sinal wet, o sinal que está sendo afetado pelo reverb, certo? Eu tenho um controle de pré-delay aqui embaixo, tá? Se você não sabe o que é um pré-delay, basicamente é o tempo que leva para o som, quando ele termina, chegar até o primeiro ponto de reflexão e voltar. Caraca, Vitor, que parada complexa é essa? Você falou grego aí? Deixa eu explicar. Imagina eu batendo palma numa sala, tá? Quando eu termino de bater palma, essas ondas sonoras, elas vão até o próximo ponto de reflexão, que pode ser uma parede, e voltam, tá? Dependendo da distância que a fonte do som, no caso as minhas mãos, que vão bater as palmas, estiverem da parede, o tempo de retorno, né, do som que reflete pode ser menor ou maior, dependendo da distância. Isso afeta diretamente a qualidade, o resultado do reverb. Vamos ver só como isso aqui acontece. Quando eu aumento aqui os milissegundos, é como se eu estivesse me distanciando mais da parede, certo? Então vamos lá. É um efeito que normalmente a gente chama de eco, né? Você está numa sala grande, num galpão, por exemplo, você bate palma, pá! Aí demora para o som bater em alguma parede, e quando ele volta dá aquela sensação de um eco sendo gerado, né? Essa função também ela pode ser sincronizada com o nosso BPM ali. Você vê que já gerou um groove bem legal para o som, né, cara? Já dá para perceber algumas possibilidades com ele aqui. Eu ainda tenho um modo aqui de feedback que transforma o reverb quase que em uma unidade de delay. Certo? Bom, vamos entender um pouco aqui como funciona a parte de convolução. Então eu vou escolher aqui trabalhar só com a convolução, né? E como eu disse para você, o reverb de convolução trabalha com Impulse Responses, que basicamente são arquivos de áudio. A galera vai lá, bate palma na sala, grava isso no microfone, né? E isso é transformado, digitalizado, né, num arquivo de áudio, e esse arquivo de áudio a gente joga aqui dentro dele e utiliza a ambiência daquela sala onde esse áudio foi captado. É massa, prático, fácil de fazer, tá? Então aqui nós temos várias categorias de impulsos de resposta, reflexões primárias, reais, locais reais, câmeras e salas grandes e várias outras possibilidades aqui. E quando você escolhe, por exemplo, Real Places,
você vai ter aqui o nome desses presets. Então, templo abadia de templo de Laimon, sei lá o que é isso, né? Ancient Sapiens Curved Cave 1. Ó, que bacana, dá para você escolher um desses nomes aqui e colocar o nome do seu filho, né? Concrete Hall, é uma sala de concreto. Ó, que beleza. E aí vamos ouvir o resultado desses presets. O legal disso aqui, então, é que você pode pegar um arquivo WAV do seu computador, qualquer um. Eu vou pegar, sei lá, uma clap, talvez. Eu vou dar um Ctrl F aqui, clap. Vamos procurar nos meus samples aqui. Olha aqui, vamos jogar essa aqui. Muito legal, você ainda tem um controle aqui em cima da modulação da amplitude, né, dessa onda. A gente tem um controle de ataque. Um controle de decay. Aqui você pode diminuir o tamanho aqui no size, né? Na verdade o tamanho aqui tem a ver com a duração desse arquivo de áudio, tá? Esse arquivo de áudio aqui dentro, que acabou se tornando um impulso de resposta, ele tem 387 milissegundos, tá? Eu consigo diminuir isso, ó. Cara, isso é muito divertido, as possibilidades aí são gigantescas com os impulsos, né, de resposta aqui. Indo agora aqui para o nosso lado de algoritmo, vamos lá. Nós temos aqui alguns modos, né, alguns presets, Dark Hall, nós temos aqui Quartz, Shimmer, gosto muito do reverb de Shimmer, Tides e Prism, tá? Esses modos aqui, cada um deles tem os seus controles específicos, tá? O que eles têm em comum é o controle de decay, o controle de size, tá? Esses não alteram. Temos aqui um pré-delay, esse pré-delay é igual a esse, só que esse aqui é exclusivo para o reverb de algoritmo, certo? Então vamos testar aqui esses modos e ver o que eles têm em particular, as diferenças entre eles. Então vamos começar aqui com o Dark Hall. Nós temos aqui um controle de dumping, tamanho de sala, né, o tamanho do reverb, um controle de decay, que é o tempo de caimento. Nós temos aqui um bass mult, que é um controle de modulação para a parte grave, as frequências graves, certo? Controle de modulação, esse bass aqui também que vai lidar com a parte grave do som. Vamos ouvir o resultado. Interessante o dumping, né? A gente sempre vai encontrar esse tipo de controle em alguns reverbs, que é um amortecedor, um atenuador
de algumas frequências, de algumas sonoridades, né? Eu tenho aqui o modo Freeze. Esse modo Freeze atua de duas formas. Esse primeiro controle de Freeze, ele frisa, congela só o sinal wet, só o sinal que eu tenho reverb. Quando eu aperto essa seta, ele vai frisar todo o sinal de input, né, que é o sinal sem efeito, junto com o sinal wet, com o efeito de reverb. No modo Quartz, eu vou ter aqui algumas alterações de controle. Eu tenho um damping geral, um damping só de frequências graves, aqui um controle de distância entre a fonte sonora e o ponto de reflexão, decay, size e um controle de difusão aqui dentro dele também. Vamos ouvir o resultado sonoro desse cara. Já no modo Shimmer, gosto muito, principalmente em vocal, vou inclusive testar ele num vocal ali, opa, já. Vamos ouvir o resultado dele aqui na nossa batera. A única coisa que muda é que eu tenho mais um modo de modulação aqui também, difusão, né? E eu tenho um controle de pitch, isso aqui é particularmente interessante, certo? O controle de pitch me permite pegar o resultado wet, afetado pelo reverb, e alterar a afinação dele, colocar ele até menos 12 semitons, ou seja, uma oitava abaixo ou uma oitava acima, tá? Então eu vou pegar o Hybrid Reverb aqui, jogar ali no nosso vocal, e vamos ouvir aqui o resultado. Deixa eu colocar no geral aqui. What does it mean to be happy? 'Cause it looks like we all don't know. Glass half full or empty. Man, we just putting on a show. We try to look to the heavens to tell us things that we beg to know. Like, what did this all mean? If there's no tomorrow, what does it mean to be happy? 'Cause it looks like we all don't know. Glass half full or empty. Man, we just putting on a show. We try to look to the heavens to tell us things that we beg to know. Like, what did this all mean? If there's no tomorrow, what does it mean to be happy? Divertido pra caramba, né? Voltando ali a nossa batera, eu ainda vou ter aqui o modo Tides. Ele tem umas modulações de estéreo aqui bem legais. Deixa eu zerar as configurações de novo aqui. E o modo Prism, esse modo Prism ele é muito parecido com o modo Plate, um plate, né, de reverb,
que é um reverb mais curto e tal, pode ser usado em vocal, em qualquer coisa que você quiser, na verdade. Só que um som mais pristino, mais limpo, mais preciso, mais clean, essa coisa toda. E tem uma parada aqui que eu falei pra vocês, que é o modo Vintage. Esse Vintage, ele emula o comportamento de reverbs antigos, né? Os reverbs antigos, eles tinham uma tendência em processar o áudio com algumas perdas, tá? E eles trouxeram essa realidade, a emulação, né, dessa realidade aqui pra dentro do nosso Hybrid Reverb. Lembrando que ele só vai funcionar com o modo de algoritmo. E uma coisa que eu gosto muito desse reverb é que ele já vem com um equalizador dentro dele, então você consegue tonalizar, equalizar, esculpir ali todo o resultado da reverberação, né? E aqui eu vou ter controles básicos, eu vou ter aqui um filtro de frequência, eu posso transformar ele num low shelf, né? Aqui no caso ele é um low cut, eu vou ter um controle de eixo de frequência, ele vai funcionar como uma espécie de equalizador, tá? E nós teremos nele aqui um Spectrum lá atrás, o que facilita muito a vida, ajuda bastante. Esse controle de pré, ele vai funcionar especificamente só com o modo de algoritmo, certo? Bom, agora que a gente viu ele aí, vamos testar algumas possibilidades criativas? Bora lá. Eu vou jogar esse cara aqui, na verdade eu vou criar aqui canais de retorno. E vamos ver algumas possibilidades aí de sound design mesmo, né? De criarmos elementos novos aí a partir dos sons que já existem aqui. Então eu vou pegar o Hybrid Reverb, jogar aqui no nosso retorno A e vou usar aqui o nosso kick para isso, tá? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Caraca, deu branco. Tá, vou mandar o sinal para lá, eu vou lá no Hybrid, vou jogar em 100%, tudo que você usa de efeito nos canais de retorno, você sempre vai jogá-los em 100%. A dosagem do sinal você vai fazer aqui, ó, né? Outra coisa muito importante, quando você usa um canal de retorno, quando eu envio o sinal de um instrumento para ele, eu não estou enviando o sinal daquele instrumento, aquele sinal que nós estamos ouvindo no canal. É um sinal duplicado, é um segundo sinal que é enviado para o canal de retorno exclusivamente para ser afetado pelo processamento que eu tiver lá dentro, certo? Então, bora lá! Eu vou brincar com esse pré-delay aqui um pouco, mudar aqui para 3/16 e vou aumentar um pouco o feedback. Mudar o modo para mono aqui. Por enquanto eu não vou mexer no equalizador. Eu vou amplificar um pouco esse sinal aqui. Eu vou usar um utility ou vou usar o saturator. Eu vou criar uma saturação aqui. Pegar aqui um preset dele que é uma coisa legal. O saturador mudou a carinha dele, né? As funcionalidades continuam a mesma, mas ele foi reduzido um pouquinho aí. Ficou bem legal. Cara, já tem um groove, né, para esse som. E o legal é que você pode gravar esse resultado se você quiser e usar
no contexto da sua música e continuar criando coisas diferentes, né? Isso aqui é sound design. Eu vou pegar aqui o sinal do Hybrid Reverb, que é o que está vindo aqui, ó, só o que está sendo criado pelo retorno, e vou gravar. Eu já tenho um groove para minha track. Vou ajustar aqui para tocar essa parte. Ficou muito legal. Eu vou já alterar aqui o meu reverb. Vou querer criar algo diferente aqui agora usando esse mesmo hybrid reverb e vou gravar se eu quiser. Vamos ouvir o contexto aqui. Vou desligar. Aliás, vou tirar aqui o sends, ó. Legal pra caramba, né? Eu vou, então, mudar aqui a história. Vamos lá. Eu vou pegar aqui uma textura. Interessante, hein? Vamos jogar aqui. Kick novamente. Colocar aqui um compressor, fazer uma compressão, uma técnica de compressão em sidechain ali. Dynamics, Compressor. Pegar lá o nosso sinal do kick, certo? Se você não sabe fazer isso aqui, tem uma série de vídeos sobre compressores aí no canal. Se você quiser, você ainda pode afinar isso aqui, pegar, sei lá, um resonator. Deixa eu só diminuir aqui esse decay. Cria um outro elemento, né? E aí assim você pode ir brincando. Dá para perceber que ele é muito mais do que um reverb, é uma ferramenta de sound design e o céu é o limite para você usando o Hybrid Reverb. O Hybrid Reverb, com certeza, uma das ferramentas que eu mais gosto no Ableton Live 11, que, por sinal, no próximo dia 23 vai estar disponível para você que tem a sua licença, que comprou a sua licença do Ableton Live recentemente, ou para você que quer comprar, adquirir, vai poder já pegar aí o Ableton Live 11. Outra coisa legal que você não precisa esperar, se você comprar o Live 10 agora, automaticamente já terá direito à licença do Live 11. Bom, espero que você tenha curtido, então deixa já o seu like aqui nesse vídeo, ativa as notificações, se inscreve no canal, segue a gente nas nossas redes sociais, deixa aqui o seu comentário, a sua dúvida, a sua sugestão de vídeo e até
o próximo vídeo. Valeu!